Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, clica no gostei para receber mais vídeos de conteúdo jurídico como esse. Hoje eu quero falar com você, jovem advogado. O questionamento que eu vou responder aqui hoje é a respeito de abro ou não um escritório de advocacia. Início de carreira é tudo muito complicado, muito difícil, principalmente falando financeiramente. A parte financeira é terrível, os ganhos são poucos e aí você vem com aquela dúvida que todo jovem advogado tem. Abro ou não um escritório de advocacia? É claro que cada advogado tem a sua realidade. Tem advogado que se forma e tem o pai, o tio, a mãe, que já é advogado e já tem um escritório físico. E aí tudo fica muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil. Eu, contando da minha história, não tinha ninguém que tivesse um escritório que eu pudesse seguir aquela carreira. Então eu tive que começar do extremo zero. Como é que eu fiz? E aqui eu vou deixar o meu lado, a minha opinião, não que seja uma verdade absoluta, tá? Como é que eu fiz e como que você pode fazer também. Nos primeiros 2 anos, então eu comecei a advogar em 2018, início de 2018. Eu não abri um escritório. Ellen, como é que você atendia? Atendia nas salas da OAB, atendia em padaria, já atendi na sala de estar da minha mãe, atendia online, onde fosse necessário para poder fechar os contratos. Por quê? Porque o escritório ele tem custos fixos, custos necessários que, entrando dinheiro ou não, você é obrigado a fazer aqueles pagamentos mensalmente. Aqui mora um grande perigo, por quê? Porque o advogado iniciante, ele tende a entender que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, que advogado vai ficar rico no primeiro ano. Desculpa, mas você não vai ficar rico no primeiro ano. Eu sei que tem vários cursinhos de Instagram, como ganhar 1 milhão na advocacia, mas não é bem assim, né? Nós sabemos que o pé na realidade é muito importante e aqui eu tô para fazer você voltar para essa realidade e entender que as coisas não são tão simples assim. Vamos partir então do pressuposto que você fez uma reserva durante o período que você trabalhou no outro trabalho ou mesmo na advocacia, mas ainda não era advogado, e você tem uma reserva financeira. Ellen, de quanto eu preciso de reserva financeira? Vamos lá. Ponto prático nesse momento. Primeiro, faça buscas na sua cidade de pontos comerciais estratégicos e que você entenda que vai ser bom para o seu negócio. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nem sempre aquele ponto de frente para a rua principal é o melhor para a sua advocacia. Isso nós vamos tratar num outro vídeo, mas hoje eu quero te dizer, coloque o ponto estratégico que você escolher antes de fazer o contrato, antes de fazer a locação, coloque na ponta do lápis. Outros custos como água, energia elétrica, internet, secretária, se você vai ter uma secretária no início, impressora, que tem os custos com toner, tanque de tinta, cartucho, enfim, papelaria, onde você vai comprar papel, caneta, clips, o grampinho do grampeador, papel higiênico, cafezinho, sabonete líquido, toalhinha de papel, todos os custos que você vai ter naquele estabelecimento. Tá, somado todos esses custos, você vai entender se a reserva que você tem é necessária, é suficiente para pelo menos 3 meses. Ellen, eu tenho uma reserva para manter 3 meses do meu escritório. Eu consigo ficar sem receber nenhum real, porque a minha reserva é apenas suficiente para manter o meu escritório. Devo abrir? E aqui, eu quero deixar um outro ponto com você. Depende muito do seu perfil. E se você tem aquele perfil que vai para cima, não tem medo, vai buscar, ok, 3 meses são suficientes. Se você tem um pouquinho mais de medo, é um pouquinho mais reservado, eu vou te dizer para que não abra ainda um escritório. Espere ter uma reserva suficiente para pelo menos 5 a 6 meses. Como é que foi para mim? Eu fiquei esses 2 anos advogando sem escritório físico. Meu primeiro ano foi R$0. Eu digo isso e nem é com orgulho, é porque realmente eu não recebi nada. Era aquilo de fazer para receber depois, coisas que eu não faço mais. Desde o início eu nichei a minha advocacia, então eu nunca saí fazendo tudo
E isso foi muito importante para hoje concretizar e ser reconhecida na minha área. Porém, no início, quando você nicha, é muito complicado, porque sempre tem um amigo que tem uma ação de, por exemplo, consumidor ou bancário. E aí, quando você não faz, você acaba dispensando essas ações. E eu parti do pressuposto que eu gostaria de ser reconhecida como especialista. Então, eu me posicionei como especialista desde o início. E isso me fez, isso resultou num ano de advocacia zerado financeiramente. Voltando para quando eu abri o escritório, eu fiz todos os custos e eu já comecei com uma secretária. Entendendo que eu fiquei 2 anos advogando sem escritório físico. Quando eu fui para o físico, eu tinha já uma secretária e entrei com 2 associados. Quais eram os meus custos? Eram de mais ou menos R$ 5.000. Por quê? Porque eu não pago aluguel. Eu entrei num prédio próprio, até por isso que eu demorei 2 anos para poder entrar, porque o meu escritório estava em construção já na faculdade. Então, eu não faço pagamento de aluguel mensal e isso me ajuda muito. Mas você, de repente, não tem um prédio próprio. Se você mora no centro, por exemplo, você pode fazer a sala da sua casa se transformar num escritório. Não com a televisão, o sofazinho e a revistinha da mamãe, não é isso. Você pode fechar uma porta e transformar realmente no seu escritório. Se você não tem essa possibilidade, veja um aluguel barato. Ellen ainda está muito longe da minha realidade. Não abra. Hoje em dia é muito fácil, muito tranquilo você atender um cliente com plataformas digitais. Você pode ter uma sala virtual, hoje eu pago mensalmente uma sala virtual, toda personalizada, com a logo, a minha foto, onde o cliente entra, bate na porta, como se realmente fosse uma sala. Minha secretária entra virtualmente, atende esse cliente, ele fica ali na sala de espera até que eu entro e atendo ele. Existem várias plataformas que trazem muitas possibilidades e custam a partir de R$ 29,90, que é muito mais barato do que você oferecer um cafezinho, porque às vezes a pessoa pensa assim, achei um aluguel de R$ 1.000, é muito tranquilo para mim pagar R$ 1.000. 2 clientes que eu fecho com parcela de 500, eu já paguei. Tá, só que se esse cliente atrasa, você vai atrasar também o aluguel? Outra coisa, não são só esses custos. Tem café, tem açúcar, tem a colherinha que mexe, tem a xícara. Então, são muitos custos que tem que colocar na ponta do lápis. Eu ainda quero fazer um segundo vídeo sobre abrir ou não um escritório de advocacia no início da carreira. E eu espero muito contar com a sua presença. Espero que você esteja aqui comigo e já com a sua lista prontinha. Então vamos combinar? Na próxima quinta-feira, às 17 horas, nós marcamos um encontro aqui para continuar essa conversa. Pode ser? Eu conto com você. Até mais e tchau, tchau.